Bom dia a todos vocês, meninos e meninas, moços e rapazes, senhoras e senhores, todos vocês que nos acompanham, vocês que estão em casa, vocês que estão em qualquer lugar ou lugar nenhum. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal História Sem Fronteiras. É um prazerão receber você. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Roma Antiga, tá bom? Nós vamos pensar um pouquinho aqui sobre Roma Antiga com vocês. E eu gostaria então da participação de todos. Gente, olha só, em primeiro plano, Roma Antiga, ela está localizada na região que é a Península Itálica. Nós vamos observar aqui agora, né, a localização da Roma Antiga na região da Península Itálica. Tudo bem? E aí nós vamos ter o quê? A Roma em si, a cidade, se localiza na Península Itálica. A Península Itálica está na Europa Central, tudo bem? Nós temos regiões de relevo, principalmente na região do meio da Península Itálica, algumas regiões montanhosas, né, e até na parte norte da Itália, né, da Península Itálica, região montanhosa, um litoral todo recortado, e em muitas partes um litoral rochoso. Nós temos um clima mais norte, né, temperado, e mais ao sul, aqui assim nessa região, um clima mais próximo ali, né, de um clima mediterrâneo, tudo bem, ao sul. Na parte econômica da Itália, atualmente, essa parte norte é a parte mais industrial, principalmente a indústria do automobilismo, se encontra na parte norte da Itália. Não é à toa que tem a Fiat, né, fábrica italiana de automóveis de Turim, ou Turino, né, a região de Milão, a região de Maranello, da Ferrari, né, da família Ferrari. Bom, e ao sul da Itália, no meio da Itália, na região da chamada Toscana, que é o meio da Itália, essa região dedicada-se à agricultura, né, principalmente à produção de uva, de vinho, né? Mais ao sul, região produtora de trigo e também produtora de oliva, de azeitonas. Bom, dois rios importantes, o rio Tibre e o rio Po. Rio Tibre e rio Po. Tudo bem? E os mares que circundam a Península Itálica são o mar Mediterrâneo, na sua totalidade, né? Mar Adriático, mar Tirreno, tá? O mar Egeu, nessa parte aqui assim. Tudo bem? Bom, temos duas ilhas, a ilha de Córcega e a ilha de Sardenha. Córcega pertence à França, Sardenha pertence à Itália. Além da ilha da Sicília também, o antigo reino da Sicília, que pertence à Itália. Vegetação italiana, nós temos algumas estepes, nós temos alguns campos, temos regiões também montanhosas, tudo bem? Bom, a história de Roma Antiga ela é dividida em alguns momentos. Período da monarquia, período da república e período do império. A monarquia vai de 753 a 509 a.C., a república de 509 a 27 a.C. E o império vai de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Mas toda a sociedade, né, tudo se circunda em volta de um mito de origem, né, ou uma história de algo que dá origem, que vai fundar a cidade de Roma. Então tudo começa com o mito de Rômulo e Remo, né? Até então, eu vou acompanhar aqui com vocês, os povos que migraram para a Península Ibérica, povos ali, até então, um pouco antes, né, pouco depois dos pré-históricos, seriam os povos samilas, ubro-sabélicos, latinos, etruscos e os gregos. São 5 povos que migram para a região. Samilas, ubro-sabélicos, latinos, etruscos e gregos. Bom, desses 5 povos, 2 eu chamo a atenção. Povos etruscos, povos latinos. Os povos latinos é o que irão, né, predominar a história da região da Roma Antiga. Por isso que a sua língua vai ser falada, né, e comunicada durante muito tempo. Bom, quando eu pego o mito do Rômulo e Remo, pegando aqui a região da Península Itálica, a região de Roma até então não havia existido. Também é cultural, né? Reino da Alba Longa. Tinha um rei naquela localidade, e esse rei, ele tinha uma filha que estava prometida a um jovem. Essa filha, levada pelas emoções,
acaba tendo um caso com uma pessoa, um camponês lá, uma pessoa simples, que acaba engravidando. Então, com o temor do pai, né? Ela então foge do reino da Alba Longa, seu nome era Silvia Reia. Ela então foge da Alba Longa e vai viver nas montanhas próximo ao rio Tibre. Depois de 9 meses, né, as crianças nasceram. Foram gêmeos. E essas crianças foram colocadas em um cesto no rio. Eu não gosto de casa com muito quadro, assim. Isso lembra muito Acho exatamente, feio. né, Bruno? Exatamente. Muito quadro junto, assim, eu acho feio. Isso, se eu puder dizer algo pra gente. Bom, isso lembra muito a questão do Moisés, né? Então foi colocado ali no cesto, esses dois jovens ali, e começa então essa história, essa saga, e ela foge e volta para lá pro reino da Alba Longa. Uma loba, um animal, que é esse aqui, né? Encontra essas crianças, né, no rio. Eu estava boiando ali assim, no cesto, encontra essas crianças e leva para sua alcateia, no caso a sua matilha. E aí ela então vai dar de mamar, vai cuidar dessas crianças. Aqui na língua latina, a palavra loba, né, o lobo em si quer dizer prostituta. Entendeu? Então por isso que tem essa ideia da loba, de um animal, mas na verdade seria uma prostituta que tinha, né, socorrido essas crianças. Mas tudo bem. Então, essas crianças foram criadas por uma loba durante um certo tempo e quando elas cresceram, elas foram aí, né, tomadas e levadas para a aldeia próxima a Alba Longa, o reino da Alba Longa. Quando elas cresceram, né, e trabalhando ali próximo ao reino, aí elas receberam o nome, um de Rômulo, o outro de Remo. Quando elas cresceram, então o pai, o senhor que cria essas crianças, levam elas, né, já adolescentes, para trabalhar lá no castelo, cuidar do jardim do castelo, e o rei observa que elas são muito parecidas, né, com a família real. Então, vai fazer uma apuração, vai perguntar para a filha o tempo que ela fugiu e tudo mais, e descobre que esses dois jovens eram os netos do rei. Então, o rei, antes de morrer, deixa um testamento em que o reino da Alba Longa seria um reino, né? Uma parte seria pertencente à família, né? Aos meninos, uma parte seria dividida entre o Rômulo e o Remo. Só que o Rômulo, né, depois que o avô falece, percebe que ele poderia, né, governar uma grande cidade e que aquela cidade teria um potencial para se tornar uma grande cidade, né? Ele havia percebido que estava sendo ameaçado pelos sabéricos, então ele começa a fazer ataques aos vizinhos e o irmão também começa ali a participar, só que o irmão dedicado à agricultura. Então ele percebendo que o seu prestígio poderia ser ameaçado pelo prestígio do irmão, ele então resolve assassinar o irmão, o Remo. E aí vai sobrar apenas Rômulo. E Rômulo vai rebatizar o nome da cidade, né, da antiga Alba Longa, para agora a chamada cidade de Roma, inaugurando uma nova era. É uma questão de mudança de memória, tudo bem? Agora se instaura a memória do vencedor, de Rômulo, e o nome da cidade é chamada de Roma. E aí vai inaugurar, né, a história de Roma e a monarquia romana. Assim que Rômulo morre, né, duas famílias vão disputar para controlar Roma. Ora a família dos latinos, ora a família dos etruscos. São tribos, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui então. Espero que tenham gostado da nossa história. Na economia, né, de Roma, nós vamos ter a agricultura. Aí eles cultivavam cevada, azeitonas, oliveiras, né? Uvas, maçãs, morangos, ervilha, arroz. O arroz eu pus aqui, mas com muito cuidado, porque o arroz até então não se consumia, né? O arroz veio da Ásia, acho que foi um erro aqui. O tomate, sim, é da região, a aveia, o trigo e o algodão, vindo da Índia, também alguns cultivos de algodão naquela localidade. A pecuária, criação de suínos, caprinos, bovinos, ovinos, aves e equinos. Olha só, para alimentação, geralmente é o suíno, o caprino e o ovino. O bovino, a carne bovina, quase não se consumia, porque o gado, né, no caso o boi, o touro, era usado para o transporte, e a vaca para a produção de leite.
Então, você não tem essa pecuária como você tem no caso do Brasil, uma reprodução extensiva, né, e intensiva também. No caso da Europa aqui, não, tá? No caso aí da Península Itálica, não. Comércio marítimo, comércio terrestre. O artesanato, que é muito marcante na região aí. A extração de ouro, prata, vidro e sal. Gente, o sal era caríssimo. Tanto que, em certos momentos da história de Roma, os soldados eram pagos com sal. Derrel, quem era pago com sal era chamado de... Repete, por favor. Quem era pago com sal era chamado de... Ah, assalariado. Não, salariado, porque ele recebe em sal. Quando ele deixa de Ah, receber em sal e passa a receber em ouro, em espécie, aí sim ele é chamado de assalariado. assalariado. Muito bem, quer dizer que ele não recebe mais com sal, ele recebe em ouro, em prata, em outras coisas. Daí vem esse termo assalariado, tá bom? Bom, na sociedade romana, ela era dividida em, né, patrícios, plebeus, clientes e escravos. Patrícios, grandes proprietários de terras, chefes, né, da política, chefes eram cidadãos, controlavam toda a sociedade, tudo bem? Eles eram chamados cidadãos, eles tinham direito e dever, né? Era ele que era escolhido para controlar a sociedade. Depois vinham ali os plebeus, comerciantes, artesãos, né? Não tinham direitos políticos e nem jurídicos, tudo bem? Mas embaixo vinham os clientes. Na verdade, os clientes eram pequenos proprietários que dependiam do grande proprietário, do patrício, tá bom? Geralmente é aquela pessoa pobre, decadente, que mora lá no, né, naquela casinha, naquele casebre, lá no fundo da fazenda, é porque ele cuida da grande propriedade para o patrão, mas em troca o patrão retribui ele com a pequena propriedade, ele dá o direito de usufruto de morar lá no fundo da fazenda, no fundo da propriedade. Mas é uma pessoa muito pobre, de pouca situação financeira, né? Alguns casos eles têm laços de parentesco, é um primo muito distante, mas por conta da primogenitura, ou seja, passando de pai para filho, ele quase não herda nada. Então, ele vai ficando mais à deriva socialmente nessa conjuntura social da Roma antiga. E, por último, os escravos. Olha, para se tornar um escravo na Roma antiga, são 3 situações. Prisioneiro de guerra, herança, né, no caso hereditário, passado de pai para filho, ou escravidão por dívida. Tá bom? Bom, na próxima aula, nós vamos ver a monarquia romana, nós iremos ver toda a estrutura da monarquia e nós vamos ver também um pouquinho da República Romana. Tudo bem? Bom, meus amigos, fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, galera. Até a 4ª aula. Tchau.